pegar um gancho muito bacana nisso que você falou, de tudo que afeta preço e taxa de juros, né? Mas antes disso, eu vou falar sobre uma das maiores objeções que se chama tá caro. E isso tem muito a ver com o valor, né? Produto tem preço, benefício tem valor, já dizia João Apolinário. Você lembra da propaganda da Polishop que falava da Juicy Phillips da Valita? Sim. Acho que ninguém lembra que é uma centrífuga. Porque quase não se falava do equipamento em si, e sim dos benefícios que ele trazia, né? Sim. Qualidade de vida, você ter mais tempo com a família, fazer sucos saudáveis, rápidos e práticos. Aí no final que tinha o produto ali. Ficava o tempo todo falando o quê? Dos benefícios. Você está falando do benefício que o seu produto e sua empresa traz? Não está falando. Qualquer valor que você levar para o cliente, ele vai falar que está caro. O cliente não sabe o valor, ele sabe preço. Então, qualquer preço que você apresenta, ele acha caro. Quando você agrega valor, é diferente. Porque, veja bem, um projeto de energia solar que vai dar em torno de 3 a 4% de lucro líquido para o cliente, dependendo da região que ele mora e do preço que você vende. Tem regiões que o quilowatt é 1,25, tem regiões que o quilowatt é 86 centavos. Até menos. Então, para cada região, você tem um retorno sobre o investimento e por isso que algumas pessoas mexem na margem. Mas um projeto, digamos, que vai te dar 1 milhão de retorno ao longo dos 25 anos, R$1.000 vai deixar ele mais caro? Não. R$2.000 vai deixar mais caro? Sendo que você vai ter um suporte bem melhor? Então, talvez você não está agregando valor da maneira correta. Se você levar um sistema para o cliente e apresentar para ele que aqui você está seguro, porque energia solar não é simplesmente instalar e sumir no mundo, R$1.000, R$2.000, R$3.000, não é diferença. Isso se você souber mostrar o payback para o cliente. Mostra o retorno que ele vai ter sobre o investimento, que ele vai ver que R$2.000, R$3.000 não são nada em percentual ao valor que ele vai ter de economia. Por que o cliente acha um valor caro? Porque você chega assim, ó, você gasta R$1.000, você vai gastar 30 mil no seu projeto. Quando você vai conversar com o cliente, por que você não inicia assim? Ô, seu fulano, tudo bem? Prazer. Quanto que você está gastando hoje? R$1.000. Ótimo. Então são 12 mil por ano, 120 mil em 10 anos, certo? Nós precisamos solucionar o seu problema, que te custa 120 mil a cada 10 anos. Quando você for apresentar o projeto de 30 mil, o contraste perceptivo na mente do cliente já não é mais em relação aos 1.000, é em relação aos 120 mil que você falou. Porque aí quando você mostra para ele, em questão de 2 anos e pouco, ele já pagou o sistema dele. Então perceba que 1.000 ou 2.000 a mais ou a menos, se for para ter um benefício, para ter uma segurança, não é nada perto do retorno que você vai ter. Aí eu te pergunto, para quem trabalha no mercado imobiliário, Jatniel, você consegue fazer uma casa com 30 mil e alugá-la por R$1.000 por mês? É a pau. Com energia solar você consegue. Por que está caro? Se o teu cliente é um cara que é investidor, você pergunta. Você tem que ter quantas, digamos, um cara que trabalha no agro. Quantas vacas você tem que comprar no ano e vender? E quanto tempo você tem que estar com ela para te dar esses Quanto R$1.000 você tem que por investir mês? nela, né, também? Pois é. Porque ração, pasto. Você tem o custo do investimento, não é só o lucro que ela te traz no momento. Você tem a... Enfim, é difícil você ter esse cálculo. Só que a maioria dos investimentos hoje está na casa de 1,5% para baixo. Energia solar, dependendo do valor que você fecha, na região que você fecha, ela pode chegar até uns 4% nos primeiros anos. Depois vai diminuindo. Exato. Por que isso acontece hoje? Porque o valor do quilowatt-hora subiu, não existe nenhum juro maior do que a inflação energética, e o valor do equipamento desceu. Só que aí o cara que estava calculando um markup de 60% em cima do valor do kit, o kit baixou 30%, ele mantém os 60%, só que também ele diminuiu uma grande parte do lucro dele. Só que aí instalação, engenharia, material não abaixou. Ele simplesmente cobra hoje mais barato para instalar o mesmo sistema. Ele teve uma diminuição ligeiramente grande no seu lucro líquido final e não percebeu. Porque ele está trabalhando só com questão de margem em cima. Então, por exemplo, você pega no passado, digamos, para fazer um sistema de energia solar, o cara cobrava 12 mil a 15 mil, na parte da instalação, hoje está cobrando 8 ou menos. Tem empresa aí que está tendo de lucro menos de R$1.000 por um sistema desse. Qual que é a vantagem? Às vezes o representante está ganhando mais. Então teve propostas que eu já vi, eu falei, não, moça, eu vou trabalhar de representante para ele, que eu vou ganhar dinheiro. Porque dessa forma que ele não está ganhando.
Tudo isso a gente precisa entender. Então, uma das maiores objeções, a maior parte delas vai ser o tá caro. As outras você consegue sanar. Mas como você vai agregar valor para o cliente? Mostrar que não tá caro e criar os gatilhos mentais na mente do cliente para poder fechar uma venda mais rápida. Porque vamos falar sobre economia macro e micro e geopolítica.